Amigos da Ideia do Jogo, o Vitória está decidindo as competições desse primeiro período do campeonato e até agora vai muito bem na Copa do Brasil, né? Isso foi bom para o nosso orçamento. Eu vi comentários do presidente de que teria apostado em 6 milhões de receita na Copa do Brasil. Então, a nível de planejamento, ele apostou que no mínimo o clube chegaria nessa quarta etapa. A nível de planejamento está correto. Você não pode ser otimista quando você faz previsão de receita. Você tem que ser pessimista nas receitas e realista nas despesas. Assim se consegue fazer um planejamento perto do realizado, né, do que vai acontecer. Porque justo você não consegue, principalmente futebol, né? Que uma das partes das receitas depende dos resultados, seja através de premiação, seja através de rateio de bilheteria. O Vitória ontem jogou contra o Bragantino e fez o que tinha que fazer, né? Ganhou e não adianta a gente ficar dizendo que o zagueiro Matos entregou o primeiro gol, entregou o terceiro gol, sei lá, não interessa. O Vitória cumpriu sua missão de ganhar em casa, ganhou bem, de um time que enfrentou os principais clubes de São Paulo, o Campeonato Paulista. Teve alguns bons resultados, embora a gente tenha visto ontem um time muito fraco, né? O Vitória sai dessa etapa e se prepara para decidir o Campeonato Baiano e o Campeonato Nordeste, com grandes preocupações no seu elenco por força de contusões, né? O elenco que já não é essa cocada toda. Ontem perdeu André Lima, a única contribuição que eu dei a esse elenco ano passado, e saiu ontem o Brian, lesionado. O Neilton tomou uma pancada forte, mas resistiu bem até o final do jogo. É o grande jogador do futebol da Bahia nesse momento, indiscutível. Ganha muito, ganha além do que deveria, mas o clube não tem muito o que fazer. Ou vende ou usa. Tem usado e o jogador tem feito sua parte. Não é isso, quem sabe pode valorizá-lo. Mesmo sendo um jogador de pouca envergadura, existem mercados alternativos aí. E Neilton pode até, quem sabe, dar um lucrozinho ao Vitória, né? Porque ele está jogando e isso tem que fazer parte da conta de resultados do investimento que foi feito nele. Na época achamos um absurdo e agora temos que enfrentar a realidade. E ele jogando bem num time que carece de qualidade, ele tem feito a diferença, tanto armando as jogadas como fazendo gols. E tem uma coisa que a gente tem que reconhecer: lutando muito, né? Trabalhando muito, correndo muito. O Vitória continua tendo sérios problemas na sua defesa. O Alisson Maia jogou ontem, não teve muito o que fazer. É bom que se diga, jogou fora da sua posição. Ele não é quarto zagueiro, ele é zagueiro central, mas ontem Mancini usou os dois trocados, né? O Ramon jogou de central e é quarto zagueiro, e o Alisson jogou de quarto zagueiro e é central. Bom, para jogadores destros, isso não faz grande diferença, né? Deve ter tido um reposicionamento desses atletas em função da tática do jogo, né? Não acredito que isso vá se manter para os próximos jogos. Mas o Alisson eu vi jogar muitas vezes em Curitiba, ele é do Curitiba, nós ganhamos o campeonato em 2016, ele era o titular, um zagueiro forte, vigoroso, tinha até um certo prestígio lá no Curitiba, mas não sei por que cargas d'água o Curitiba liberou após ser rebaixado, né? Talvez ele ganhe um salário que para o Curitiba, que tem que disputar a Série B, precisava reduzir custo. O fato é que, com essa carência que temos de zagueiro, com esse problema de suspensão de Canu, o Vitória vive uma crise numa posição tão importante. O Vitória vai precisar contratar não um zagueiro, como eu vi falando aí. O Vitória vai precisar contratar 2 zagueiros, né?
e 2 zagueiros que venham para brigar e não para compor elenco, porque temos deficiência grave nessa posição. Como temos na lateral direita, né? A gente viu essa semana Kaique Sá jogando no Goiás. Eu acho que todo mundo teve a certeza de que Kaique era um jogador rápido, leve, com algumas deficiências técnicas, de má formação, principalmente queria chutar no gol de qualquer lugar, às vezes errava os cruzamentos, mas sem dúvida era um jogador que ajudou demais o Vitória na reação do segundo turno do campeonato do ano passado. E o Vitória deveria ter feito um esforço para mantê-lo. Perdeu o Patrick porque ganhava muito. Eu acho que essa foi uma decisão sábia. Ele ganhava muito para o que jogava, para o seu currículo. Parece que ele ganhava aqui mais de 150 mil reais. E o Vitória o liberou. E o Kaique é porque eu acho que o Vitória tinha que comprar ele, embora eu não acredito que o Goiás o tenha comprado. Eu acho que faltou aí vontade de deixar o jogador aí, porque salário era muito baixo. Acho que ele ganhava 20 ou 30 mil reais por mês. O Lucas veio, é aquele jogador que eu já falei em outros áudios, é um jogador nota 6, né? Ele vai ficar ali marcando, jogador regular, não vamos ter grande potencial ofensivo dele, mas um jogador que jogou no Botafogo, no Palmeiras e no Fluminense, né? Precisa mostrar mais do que o que está mostrando até agora. O Brian é aquele lateral habilidoso, tanto que joga de meia, mas marca mal. E o Vitória está usando o Pedro Botelho, né? Que eu acho que não deveria estar jogando no Vitória. Mas está jogando e o treinador não usa o Juninho de lateral esquerdo. Ontem botou o Pedro Botelho e deixou o Juninho, entrou no fim jogando de meia pelo lado direito, né? E o Juninho é um jogador que vai ajudar o Vitória como ajudou ano passado. Um jogador rápido, boa técnica, se lesiona demais. E vamos ver se agora ele tem uma sequência, né? O Vitória está com sérios desfalques do time. Se você juntar o William Farias, no jogo de ontem, o William Corrêa que não jogou, que estava suspenso, o André Lima que saiu, vai ficar 90 dias fora, pelo que se noticia. O Vitória tem problemas no seu time. O Luan saiu lesionado, ainda é um jogador que alterna bons e maus momentos, né? Precipitado, acelera demais a jogada, com a defesa plantada, precisa ser bem orientado. O jogador com a defesa plantada não pode acelerar o jogo. Aí ele cava umas faltas meio espetaculares. Ontem ele teve uma que ele deu um salto, uma cambalhota, ele não foi tocado por ninguém. É tecnicamente muito bom. Fez um cruzamento ótimo que gerou o último gol de Neilton. Depois saiu lesionado. E a lesão dele tem muito a ver porque ele nunca gostou muito de treinar, né? E parece que agora está levando a carreira mais a sério com essa notoriedade que ele ganhou desde a Copa São Paulo. E deve estar sentindo, o jogador que sempre treinou pouco, pelas informações que eu tenho, precisa se jogar duro nele para que ele possa explodir o seu talento e servir bem o Vitória, já que ele fez um contrato agora muito bom. Eu acredito que ele deve estar ganhando aí entre 40 e 50 mil reais por mês, e é um salário excelente para um jovem de 18 anos. Mas que tem qualidade, tem, joga bem do lado direito, joga bem do lado esquerdo, pode jogar por dentro, embora como meia tenha muito pouca idade. Mas é um jogador que precisa ser bem treinado, bem orientado, porque ele ainda comete falhas de atitudes no campo que comprometem a tática do jogo, né? Ele acelera quando tem que tocar, ele toca quando tem que acelerar, próprio de um jogador jovem ainda em transição. Então o Vitória precisa reforçar urgente para o Campeonato Brasileiro, para não ficar no desespero, porque há uma crise de grandes jogadores, de bons jogadores no futebol. Então quando eu vi André Lima contundir, eu fiquei me lembrando, quem é o centroavante que o Vitória vai buscar? Eu vi dizendo que o Vitória está pegando um atacante que não é de centro, o Yuri, que é um Denilson, mesma característica do Denilson, talvez com um pouquinho mais de qualidade. O Yuri, que foi do Botafogo, está no Atlético. E tem um zagueiro, se eu não me engano, chama-se Felipe, que jogou na Europa, e o ano passado fraquejou no Atlético, errou, falhou, o Atlético tomou gols por causa dele, ele está sem prestígio no Atlético, embora seja um jogador caro.
mas é um bom profissional, mas vem num momento muito ruim e o Vitória precisa avaliar bem se vai ou não contratá-lo. Na realidade, o Vitória precisa de 2 zagueiros, precisa de um lateral direito, porque não usa o Cedric, é aquele negócio, né? Se você não tem uma política de formação, o treinador fica tomando as decisões sozinho e ele tem que se adaptar à política do clube, né? Por que ele não já experimentou o Cedric no lugar do Lucas? Vai experimentar no Brasileiro? Não é? Por que ele não usa mais o Flávio, que é um atacante rápido, insinuante? E você vê ontem Rodrigo do Santos decidir um jogo com o Santos com 1 a menos da Libertadores. Sabe quantos anos tinha o Rodrigo? 17 anos. E o que é que o Vitória está fazendo com sua base? Ou o que é que essa base está fazendo no Vitória, né? Esse aqui é uma coisa terrível. Então, a realidade é que o Vitória vive um momento de clara angústia por parte do seu torcedor, ansioso, quer ver um time qualificado. A gente sente isso nos comentários da internet, mas o clube está agora refez suas finanças com a venda de David, com a venda de Trellis, pelo que soubemos do orçamento. E o vice-presidente disse na reunião do conselho, depois de entrevista, que o Vitória vai investir. Eu acho que o Vitória não tem dinheiro para investir. O Vitória vai contratar. Agora tem que saber contratar. Até agora as contratações do Vitória foram mais para ruim do que para boas, né? Se você analisar os jogadores que chegaram, nenhum agradou para dizer assim, esse valeu a pena, não é? O ano passado conseguimos, através da chegada de Petkovic, boas contratações que ajudaram o Mancini a montar a equipe e livrar o Vitória do rebaixamento com um pouquinho de sorte. Esse ano perdemos jogadores importantes e não os substituímos à altura, né? O Denilson não tem nem sombra de David, centroavante sem Trellis, não temos ninguém para o lugar. Então o Vitória tem um elenco hoje inferior ao elenco que terminou o Campeonato Brasileiro. E precisa ser reforçado urgentemente. Perdeu o Wallace, não tem um zagueiro do nível de Wallace, da experiência de Wallace. Então o Vitória precisa acordar e é nosso papel crítico, construtivo, de chamar a atenção dos seus dirigentes. Há algumas alternativas no mercado, eu espero que o executivo deles, o Damiani, embora com muito pouca experiência em futebol profissional, possa estar acompanhando de perto e tendo um bom grupo de apoio, de observação para contratar. O Vitória precisa, eu acho que o William Faria vai voltar e vai voltar bem, está se preparando, deve estar completamente curado de uma lesão do joelho que foi muito mal conduzida pelo departamento médico do Vitória o ano passado. Resolveram fazer um tratamento conservador e perderam 4 ou 5 meses de recuperação do atleta. Depois resolveram operar mais 3, 4 meses e agora ele está voltando. É um volante de marcação forte, tem personalidade, tem prestígio com a torcida, porque a torcida tem uma carência enorme de ídolos. Ele passa para o torcedor atitude, competitividade, só que ele não pode jogar ao lado de William Correa. E o Vitória não tem um volante. Tem o Iago, que eu acho um jogador taticamente muito bom para o atual nível do futebol brasileiro. Também não jogou ontem, foi outro desfalque ontem. O fato é que até agora, com os adversários que enfrentamos, o Vitória tem dado para o gasto. Só que só enfrentamos adversário. O único adversário de Série A que enfrentamos foi o Bahia, se eu não estou enganado. Então agora chegou a hora da onça beber água, mas independente dos resultados que iremos colher nessas partidas decisivas, o Vitória precisa contratar e contratar bem e urgentemente. Um abraço para vocês.